Qualquer coisa você me fala. Caraca, que cachorro é esse que tá latindo? O barulho tá desse cachorro, hein? Bom dia, a aula já começou. Bom dia, bom dia. Está sendo gravada. Bom dia. Gostaria que você desligasse o microfone de vocês, Robin matado. tá? Desliga, porque aí qualquer barulho que estiver perto da casa ou alguma coisa que acontecer, não vai ficar esse barulhão para todo mundo, tá? Quando vocês quiserem fazer um questionamento ou tirar uma dúvida, aí você fala, liga o microfone e fala. Se tiver mais de uma pessoa, eu vou pedir para uma aguardar e a outra fala e depois eu escuto você, ok? Então, vamos combinar dessa forma. Antes de acabar, eu vou conferir a presença do pessoal, tá? Gente, olha só, nós já tivemos esse capítulo, foi feito uma videoaula, né? Porque a gente tinha acabado o caderno 1 e eu tinha iniciado logo esse. Então, eu fiz uma videoaula sobre isso. Mas aí a direção pediu que nós fizéssemos uma revisão do caderno 1. Então, dessa forma, ficamos no caderno 1 novamente. Então, eu vou apresentar novamente esse conteúdo. Claro que agora de uma forma diferente, né? Assim, estando mais próximo, vamos dizer assim. Licença, professora Claudete. Oi, Yasmin. Angelina me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp pedindo para eu te avisar que a ligação dela caiu. Aí. Ela já pediu para entrar de novo, eu já permiti, pode deixar que eu veja. Quando o pessoal sai, assim, volta de novo, eu sei que são problemas aí com a internet, tá? Não tem problema, não, eu vejo. Obrigada, okay. Tá? Nada. Então, vamos dar início desse caderno 2, capítulo 4, Humanismo e Renascimento. Fiz aqueles slides para focarmos no principal. Claro que nós não vamos trabalhar todo o capítulo hoje, não dará tempo, mas estaremos com tempo folgado aí para as próximas aulas. Vocês estão visualizando essa imagem? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Não. Sim. Não, a maioria Não tô vendo nada, só você. Tá bom. Então, respondeu, desliga o microfone. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Ver, não. Quem não está conseguindo ver? Nem eu não tô conseguindo ver também, não. Eu não tô conseguindo ver, não. Ué, gente, a maioria está conseguindo ver, deve ser da Eu internet. tô vendo. Pra mim só tá aparecendo você, Vendo Claudete. renascimento e humanismo. Tá aparecendo mostrando. sua cara. Vai, Luana. Pra mim Vai, tá funcionando. Gente, são dois perfis. Um é do Claudete. Vai, Luana. Desliga o microfone para eu poder falar. Todo mundo falando junto não vai dar. Desliga. Claudete, o slide está passando normal aí, tá? Tá, então, Lorena disse que está passando normal. Então, é o problema aí, às vezes, da internet seu, de vocês, tá? Então, olha só, eu, às vezes, saio da imagem e venho para cá para poder fazer explicações assim, para vocês tenham mais atenção na explicação. E aí, vou voltar à imagem. Então, o nosso capítulo, Renascimento e Humanismo. Falando em renascimento, lógico que é o quê? Algo que está renascendo, que já existiu e que está voltando. Então, esse algo que eu me referi são características lá da antiguidade, do que a gente já trabalhou no 6º ano, do que a gente trabalhou quando vimos Grécia e quando vimos Roma. Então, o que a gente vai puxar de vestígio dessas duas civilizações para agora? Seria as características da cultura. Então, a cultura, tanto dentro das esculturas, pintura, literatura, peças de teatro, né? Então, e essa parte cultural,
ela vai renascer agora. Lembrando que lá no mês de fevereiro, no nosso período inicial, nós falamos sobre aquele capítulo que eu dei a vocês, expliquei que aquele período medieval do feudalismo, né? Por quê? Eu falei que no nosso livro não tinha, e aí os novos livros, ele do 7º, ele deduz que isso já tenha dado no 6º. E aí eu fiz aquela apresentação para vocês do período feudal. Por quê? Esse momento que nós vamos trabalhar do Renascimento tem muito a ver com aquele que nós trabalhamos em fevereiro, né? Vocês anotaram no caderno e tal, fizeram atividade, as atividades estão comigo, valendo ponto, está comigo, eu trouxe para casa para corrigir, ficou comigo. Então, essa relação do período medieval com esse momento, vocês vão ver da grande diferença que vai acontecer. Só para a gente poder ter uma noção, no período medieval, vocês lembram que a igreja tinha um poder muito grande, né? A igreja, inclusive, os senhores feudais, os nobres, andavam lado a lado com a igreja. Então, eles mantinham a igreja fazia algo para favorecê-lo, principalmente colocando nos sermões o quê? Que Deus escolheu os servos para serem servos. E aí as pessoas aceitavam aquilo, com medo de se revoltarem e irem para o inferno. Né? Gente, para a conversinha, que quando você está respondendo o colega, você se distrai da explicação. Eu estou dando uma introdução. O Claudete está vendo tudo, hein, rapaziada? Eu estou dando uma introdução, né? Não posso entrar logo nisso sem a gente lembrar esses outros aspectos. Então, esse momento é um momento da busca daquelas características antes desse período medieval, antes da igreja ter esse domínio sobre as pessoas, porque a igreja ela passa a ter tanto poder que praticamente ela domina o pensar das pessoas. Ela pensa pelas pessoas, vamos dizer assim. Então, as pessoas não têm o direito de questionar nada, de investigar, de fazer experiências, porque isso era contra Deus. Então, aí, para a gente dar um parecer de como estava esse momento. E aí, esse renascimento, gente, ele vai acontecer lentamente. Ele não vai ser uma mudança rápida, tipo, amanhã começou uma nova fase, agora a gente vai pensar diferente. Não, isso é uma coisa longa, isso é difícil, né? É longa. E aí, nós vamos ter esse renascimento que vai buscar isso. Então, olha só, começando aqui, ó, pelo humanismo. O humanismo é uma das características do Renascimento. Então, eu vou ler e vou fazer a explicação. O humanismo é um termo relativo ao Renascimento, movimento surgido na Europa, mais precisamente na Itália, que colocava o homem como centro de todas as coisas existentes no universo. Então, o homem passa a ser o centro de tudo. Porque antes a igreja agia coletivamente. Todo mundo tinha que pensar aquilo que a igreja queria. Então, agora, esse humanismo de que vem de ser humano, cada ser humano é um ser humano individual. Né? Você age, pensa, às vezes você pode pensar como colega, mas todo mundo tem uma forma diferente de agir uns dos outros, né? Por mais semelhante que seja a sua ação, isso vai sempre diferenciar em alguns aspectos. Então, nós vamos ter aí esse momento em que essa característica do ser humano passa a ser o centro do universo. Por quê? Porque o homem tem o poder de conhecer, de falar, de fazer experiência. Então, antes, ninguém podia fazer nada sobre isso, né? E aí,
nós vamos ter, detalhe aqui que eu coloquei aqui também, ó, precisamente na Itália. Por que na Itália? Porque a Itália era o país aonde tinha a grande concentração de comércio. Lá, se a gente lembrar, né, só lá atrás um bocadinho o nome, pelo menos vocês vão lembrar, lá de Constantinopla, que nós falamos no finalzinho do 6º ano, Constantinopla era aquela cidade, lá na passagenzinho do mar Mediterrâneo para o Mar Negro, que era grande comércio, até que houve a invasão dos turcos, e muitos comerciantes foram para a Itália. E aí se concentra o grande comércio na Itália. E lembrando que comércio vai fazer surgir aí a classe da burguesia, dos burgos, que eram pessoas que moravam dentro dos muros. Os muros eram aqueles, às vezes a gente vê filmes aonde apresenta a cidade toda murada, né? Então, eram essas cidades, faziam esses muros, chamados de burgos, para poderem se proteger de algum ataque, né? De roubos. Então, eles faziam isso. E quem estava na cidade eram os comerciantes. Então, quem mora dentro dos burgos, os burgueses, é a nova classe que vai surgir. Lá no período medieval, nós tínhamos a igreja, a nobreza e os servos. Agora já surge outra classe social. Surge os burgueses. Né? Só para a gente ter a noção aí que comércio está ligado a essa parte o comércio está ligado a essa classe social, tá? Colocando melhor. Então, na Itália vai ser a grande concentração de comerciantes, de gente vindo de várias regiões para fazer o seu comércio ali naquela região. Aí eu não vou chamar mais a atenção de ninguém, não, vou deixar quieto. Aí tem, no ambiente de renovação de ideias, surgiram homens que queriam melhorar o ensino nas universidades, introduzindo estudos baseados na razão, no cálculo e na experiência. Então, a professora já existia as universidades, na Europa já existia algumas universidades. Universidades não eram tantos cursos variados como nós temos hoje, mas a de medicina, de direito e de letras, né, para formar professores. Então, esses cursos já aconteciam. Aí vocês imaginam, quando eu destaquei aqui, ó, renovação de ideias que queriam o ensino baseado na razão, no cálculo e na experiência. Vocês imaginem, se você faz um curso de medicina, né? Quando você começa, lógico, tem muita teoria, né? Escritas, leituras que você tem que fazer. Mas depois você começa a ter a prática. Como é que você vai se formar médico se você não conhece o corpo por dentro? Não tem como. Você não sabe como é, nem sabe aonde ficam determinados órgãos. Então, o que vai acontecer? Você, para conhecer o corpo, é preciso estudar a chamada anatomia, o corpo por dentro. Né? Então, como é que é esse corpo? Como é que ficam acomodados os órgãos, os nervos, como é que são os ossos? Então, desculpa, é preciso realmente conhecer esse corpo. A pessoa morreu de algo que atingiu o fígado. Como é que ficou o fígado depois de estudar aquele corpo? Né? Então, imagina, isso é o quê? A experiência. Né? Então, aquela experiência que vocês fazem lá no Fundamental 1, ou que a professora fez em sala, ou que pediu para que vocês fizessem em casa, aquela que você pega uma chaleira, coloca água para ferver, e aí você pega um prato e bota próximo
ao bico, né, da chaleira, ela vai fervendo, vai formando gotículas aqui, e as gotículas caem. Isso é o quê? A evaporação. Então, mostra como era a formação das chuvas, né? Então, é uma experiência para a criança poder realmente entender como acontece, né, na natureza esse problema da evaporação. Então, tem fatos que nós precisamos realmente fazer as experiências para poder ver, concluir, né, e aprender com aquela experiência. Então, isso vai ser um ponto muito importante nas universidades, fazer experiências, né, aí dentro do direito, né, como as pessoas, como formular leis, como essas leis irão atingir as pessoas, né? Como aquele que fazia o curso de letras, como ele iria aprender e como ele iria passar, né, a outra língua, por exemplo, para os alunos. Então, tudo vai ser voltado para a experiência, a razão também é um ponto importante. A razão, né? Eu tenho razão naquilo que eu falo. Eu sou eu, você é você. Cada um tem a sua razão. Então, esses pontos vão ser bastante aproveitados nesse momento. Então, ele é de grande importância. A razão, o cálculo, né? No caso aí, o cálculo saiu junto aqui, tá? Desculpa. No cálculo aí de fazer a matemática, cálculo dentro da engenharia, né? Então, isso tudo começa a ser introduzido nas universidades. E aí, fazendo uma conclusão, podemos denominar o humanismo como uma ideia surgida no Renascimento, que coloca o homem como centro de interesse e, portanto, em torno do qual tudo acontece. Olha só, coloca o homem como centro de interesse. Antes, lá no período medieval, isso não vai acontecer. A igreja colocava aquela informação e todo mundo tinha que acreditar e ponto. Ninguém podia nem questionar. Então, agora, olha só, tá vendo? Quando eu disse que esse momento ele vai acontecendo devagar, lentamente. Então, está começando esse movimento inovador a partir das universidades. Lá é que vai começar esse movimento de busca da realidade, da razão, do ser humano, né? Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tá ok? Isso ou faz a pergunta também, né? Tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Odete. Oi. Então, os slides estão aparecendo pela metade para mim. Para mim também aparece só aqui do lado direito 3 pessoas por vez, só que vai rodando. O slide, mas a Lorena está assistindo também, disse que o slide está aparecendo normal, deve ser aí, a internet, alguma coisa assim, Ana, tá? Porque ela disse que está aparecendo normal. Ela está aí em São Gonçalo também, tá vendo? Ó. Ela botou a mãozinha que tá ok, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida, depois, no final, você pode falar, faz uma anotaçãozinha, aí você fala, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom. Então, gente, o humanismo. Então, o humanismo é uma característica do Renascimento. O livro, ele colocou assim, ele fala do Renascimento mais atrás, para depois ele colocou essa característica na frente para mostrar a importância do ser humano, onde, né, o ser humano não tinha. Bom, então vamos lá. Estudos humanistas. Então, o que vai ter de importância nessa relação com os humanistas? Renovação de conhecimentos, né? Então, as pessoas vão começar
a partir das experiências do cálculo, ter novos conhecimentos, né? O estudo da humanidade, fazer estudos de como surgiram as populações antigas, aquelas civilizações que nós trabalhamos no 6º ano, matérias que vão ser introduzidas nas universidades, poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Antes não tinham essas matérias todas. A poesia, gramática, né, a análise das palavras, das frases, a história do povo, né? A filosofia vai fazer questionamento. A filosofia, ela sempre quer saber mais, ela sempre tem aquele porquê para averiguar. A matemática, através de cálculos, e a ética, né? Como cada um tem que manter a sua ética, não recriminar a experiência do outro, ou o conhecimento, ou o saber que ele está colocando para os outros. Então, isso tudo começa a ter um destaque dentro das universidades. Retomada da cultura clássica greco-romana, né? Expressão cultural. Então, aquela parte de cultura de Grécia e Roma, que nós vimos bastante ano passado, ela está voltando. Eu coloquei aqui uma imagem, né, de Michelangelo, que esculpiu aqui Moisés também, e a gente percebe com detalhes, aqui talvez vocês não vejam, que talvez tenha ficado pequeno, mas depois, se vocês quiserem olhar, fazer uma pesquisa no Google só de imagens, né, para vocês verem os detalhes perfeitos que os escultores gregos e romanos faziam suas esculturas. Muitas apareciam nuas, porque o nu, naquele período, não era problemático, né? Quem vai colocar que o nu é pecado são as pessoas que estavam na igreja. Uma coisa imoral, uma pessoa nua. Então, antes, principalmente em Grécia e Roma, isso não tinha problema, o corpo era belo. Então, eles faziam as esculturas maravilhosos, né? As esculturas, a gente tem algumas réplicas, quer dizer, algumas cópias, né? De esculturas, assim, perfeitas, né? Era até um ponto para a gente visitar, né? Se a gente tivesse aí fluindo na aula presencial, mas quem sabe para o 2º semestre, né? Deus nos ajude, que voltaremos a estar junto, né? A gente poderá pensar nessa hipótese. Por exemplo, quando eu trabalho esse conteúdo, às vezes eu levo os alunos lá no Museu de Belas Artes, no Rio. Por quê? Tem várias esculturas, exatamente cópias fiéis das esculturas greco-romanas. Então, você vê perfeito, gente. Você vê tudo que a gente tem, é o osso, é uma veia, né, uma artéria que passa, as rugas dos dedos, do rosto, o tipo de cabelo enroscado, isso tudo é perfeito nas esculturas greco-romanas. E aí isso vai voltar para esse momento, né? Então, as pessoas começam a analisar que o corpo não tem nada de imoral. Então, a igreja vai colocar muito isso. Por isso que, nesse período medieval, nós não temos conhecimentos de obras de artes famosas, de livros escritos famosos. Por quê? Para a igreja, tudo era proibido. Então, por isso, olha, tá vendo como eu estou falando tanto do poder que a igreja tinha, que era o poder lá no período medieval. Imagina se a gente não tivesse tido essa aula, para eu poder explicar a vocês, né? Então, por isso que eu sabia que havia a necessidade desse momento. Então, nós vamos ter aqui essa volta a essas esculturas, né? E aqui tem um item também, ó, criatividade. Então, essa criatividade, você tem o direito de criar as suas obras de arte como queira,
né? Ninguém tem que determinar o que você pode fazer ou não. Você é livre para pensar, né? E antes, a igreja não dizia isso. Você não podia. Por quê? Vamos pensar aqui. Por que a igreja colocava que você não podia pensar sozinho? Ela dava a ideia e todo mundo pensava igual. Porque se as pessoas começassem a questionar, ia dar o quê? Ia dar revoltas, né? A vida do servo era terrível. Ele ia se revoltar. E aí, os nobres iam perder aquela sua mão de obra. Então, nós temos aí esse momento em que começa a ter, né, pensamentos diferentes. Lembrando, mais uma vez, tudo devagar, tudo lentamente, não é de uma hora para outra. Bom, e aí nós vamos ter aqui alguns conceitos. Então, vamos dizer o que antecede esse momento do Renascimento. O poder da igreja, que era muito grande, né, junto com os senhores nobres, o teocentrismo, olha a palavra teo, quer dizer Deus, centrismo, centro. Então, tudo, olha como era, vamos dizer assim, a igreja deixava as pessoas apavoradas, porque se você faz algo que Deus não quer, ele vai te castigar. Olha isso, né? Imagina. Então, você faz uma coisa que Deus não aceita, você vai para o inferno. Então, essa coisa de ir para o inferno, gente, era uma coisa um pensamento assim muito forte nesse período. Inclusive, nesse período, a igreja nem aceitava exatamente o pensamento daquelas pessoas que tinham conhecimento das plantas. Elas eram chamadas de bruxas. Para você ver o pensamento, a pessoa sabia curar algum mal que você tivesse sentindo mal com chá. A gente faz chá hoje, né? Pode muitos não gostarem, mas muitas vezes a gente faz o chá, que é um produto natural, não faz mal para outros órgãos, né? Quando você ingere, e esse chá vem de uma folha, de uma raiz, de um caule, né? Então, é bom para o estômago. Eu tomo sempre, quando eu fico com problemas de estômago, eu tomo chá de espinheira santa, é uma folha que eu compro na loja de produto natural. Então, isso, no período medieval, isso não podia. Se eu recomendasse para vocês, eu seria considerada uma bruxa. Porque quem tinha conhecimento? A igreja. A igreja que passa até as informações de saúde. Esses dias mesmo eu vi um filme, retrata muito isso, A Noiva do Diabo. Bem interessante o filme. Ela retrata bem esse período medieval, que inclusive o membro da igreja vai tentar salvar a mulher e faz aqui, ó, um corte e deixa o sangue correr. O sangue vai pingando lá na vasilha. Por quê? Eles acreditavam que tinha que sair o sangue ruim para o sangue se renovar e curar a pessoa. Olha que conhecimento que ela tinha. A pessoa acabava ficando mais fraca, né? Porque está sangrando, está perdendo sangue. Então, esse era o conhecimento. Então, eles não aceitavam pessoas que tivessem outro conhecimento. Eles não aceitavam isso. Então, nós vamos ter esse momento que é muito especial, falando aí, né, desse Deus. Tudo eles colocavam Deus no meio. Aí temos uma outra palavrinha aqui, ó, geocentrismo. Geo quer dizer terra. Geografia, o estudo da terra. Geocentrismo, terra no centro. Então, a ideia de Ptolomeu, que era um grego, né, lá daquela civilização antiga da Grécia, ele, com a pequeno conhecimento, né, vamos dizer assim, que ele tinha, ele acabava
colocando que a Terra, olha só esse desenho, a Terra era o centro do universo. A Lua, os outros planetas, e o Sol é que girava em torno da Terra. Então, era essa a ideia de Ptolomeu, e que a igreja aprovava essa ideia, e não aceitava outra. Então, vamos ver. Críticas aos conceitos sociais. O poder da igreja era muito forte, né? Colocavam Deus sempre no meio de tudo, e que a Terra era o centro de tudo. A Terra era parada, gente. Tudo girava em torno dela. Então, era essa a ideia de que a igreja tinha o conhecimento. Ela tinha o conhecimento e ela passava esse conhecimento e não aceitava outro. Quem começasse a falar de outro conhecimento, ela já ia começar a aprender e a julgar que ela seria uma bruxa ou um bruxo, né? Não aceitava novas ideias. Mas professora, mas como é que eles vão aceitar essas ideias? Lentamente, devagar, surgindo nas cidades onde tinha muita troca de informação dos comerciantes. E esses comerciantes, eles têm uma ideia, um pensamento mais aberto. Professora, eles vão esquecer Deus? Não, eles não vão esquecer Deus. Eles não vão deixar mais as pessoas da igreja tomarem conta da vida deles. Porque os comerciantes, o que eles vão fazer? Os comerciantes é uma classe que está crescendo, né, da burguesia. A igreja não recebia, nada dos comerciantes. Aí o que a igreja vai fazer para combatê-los? Vai dizer que cobrar juros no comércio, no empréstimo de dinheiro, será errado, será uma coisa errada, será um pecado contra a igreja. Aí, tá vendo? Olha o jogo de interesse. Então, a igreja não recebia nada, doação nenhuma dos comerciantes. Então, ela vai fazer o quê? Vamos dizer que eles estão contra Deus. Mas eles, não estavam nem aí para isso. Né? Então, aqui, prosseguindo, 3 momentos, tá, gente? Que era a maneira de pensar no período medieval. Olha só, aqui reforçando a ideia, né, do sistema solar que nós conhecemos hoje. Aqui, nós temos Ptolomeu, um grego, né, que falou da teoria geocentrismo. E agora, no século XVI, Nicolau Copérnico, depois de muito fazer experiência, analisar o sistema solar, os dias e as noites, né? Esses estudos eram dessa forma, não tinha nenhum satélite no espaço, mas era apenas a partir das observações. Então, Nicolau Copérnico vai colocar a seguinte maneira: o Sol é o centro do universo, ele fica parado. O planeta Terra e os demais astros circulam em volta dele. É o que nós temos a informação. Então, olha que diferença, né? Aqui a Terra está no centro parada, e o Sol e os demais circulam em volta. Dessa forma, o Sol é o centro do universo. Então, claro que Nicolau Copérnico vai começar a colocar essa informação e ser questionado pela igreja. Que homem é esse que está dizendo, passando uma informação totalmente diferente? Então, nós vamos ter esse detalhe aí, bem diferenciado do outro. E vai prevalecer esse do heliocentrismo. Hélio é Sol, tá? Gel é Terra, hélio é Sol. Então, é o Sol no centro do universo. É fácil guardar essa informação. Gel, lembra de geografia, estudo da Terra, hélio, Sol.
Então, passa-se ter um novo conhecimento do sistema solar, porque esse renascimento, ele vai acontecer no momento cultural das artes, esculturas, pinturas, literatura, peças de teatro, com William Shakespeare, garanto que muitas pessoas já ouviram, Luiz de Camões, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, nós vamos ter esses nomes todos surgindo aí nesse período. E também o renascimento na ciência. Nicolau Copérnico faz parte já da inovação na ciência. E aí, claro, professora, a igreja não vai contra ele? Sim, vai contra ele. Só que ele ainda consegue deixar as suas informações e mais à frente, Galileu Galilei, talvez você já tenha ouvido falar dele também, né, que inventou a luneta para a observação dos astros. Galileu Galilei vai dizer realmente que ele estava certo. Só que Galileu Galilei é no século adiante, né? Copérnico já tinha morrido, mas Galileu teve essas informações e falou que realmente ele estava certo, tá? Então, só para a gente ter bastante esse conhecimento da teoria geocêntrica para a heliocêntrica. Aí, seguindo aí mais ou menos o conteúdo do livro, né, vem falando sobre Leonardo da Vinci. Então, nós temos aqui uma pintura, A Última Ceia. Um detalhezinho, gente, olha só, olha para mim, bastante atenção. O que eu vou fazer, mostrar a vocês nessas pinturas que estão surgindo nesse período, vocês vão observar cores, vocês vão observar o ambiente, dá para você identificar aonde foi pintada aquela obra, no caso das pinturas, né? E também ainda o vestígio religioso. Então, nas pinturas, mesmo ela sendo já uma era moderna, ela ainda vai estar com um vestígio religioso. Por quê? Porque as pessoas não deixaram de acreditar em Deus. Elas não quiseram mais, simplesmente, ou ouvir o que as pessoas da igreja colocavam. Nesse período, gente, surge também João Gutenberg, que vai criar a imprensa. Uma prensa, né, uma mesa, ele vai colocar, vai formar as palavras com várias letrinhas de metais, e aí vai passar uma tinta, vai colocar o papel e desce uma prensa, e depois ele levanta a prensa e tira esse papel e bota para secar. E aí começa. Vamos imaginar, professora, qual a vantagem disso? Antes, os livros eram feitos manualmente. Você imagina copiar um livro todo à mão? Quanto tempo não levava? Né? Então, era uma coisa assim, muito demorada. A partir do momento que você tem a prensa, vai facilitar, porque você vai poder imprimir várias páginas de uma vez, mesmo que seja uma a uma, né? Nós temos hoje a facilidade, né? Por exemplo, do jornal, de uma revista, monta todo o seu esquema no computador, manda para a impressora que é ligada ao computador, e aí vai imprimindo quantas páginas quiser, ó, numa rapidez danada, né? Então, hoje está tudo mais fácil. Mas a gente pensar que um livro, primeiro, era todo copiado. Tô vendo, o foco na aula tá difícil. Aí nós vamos ter esse momento. Claudete. Oi. Antigamente o jornal era feito à mão? O jornal, ele, a partir de Gutenberg, ele passa a ser impresso. Assim, dessa forma, né? Folha por folha. Ele não tinha... vamos dizer que o jornal vai surgir
depois desse momento do Renascimento. Por quê? Ele era feito apenas numa folha, né? Imprimia-se apenas uma folha com os informativos de um lado, informativos do outro, e saía divulgando, né, aquelas informações ali. Depois é que ele passa mesmo a ter várias páginas, a aumentar o tamanho, como hoje a gente conhece, né? Mas a gente tem aí a tecnologia que ajuda muito em hoje ter um jornal, até mesmo na impressão de qualidade. Antigamente, os jornais, a tinta talvez não fosse tão boa a impressão, que quando a gente folheasse um jornal, a sua mão ficava preta da tinta. Né? Eu ainda lembro disso. Né? Há algum tempo atrás, né? Que eu não sou novinha, todo mundo sabe, mas há um tempo atrás isso era comum. Por quê? Não era ainda com tanta perfeição. Né? Então, hoje não, hoje até você folheia um jornal tranquilamente, jornal colorido, né? Então tem aí toda uma tecnologia envolvida na fabricação, na confecção do jornal, né? Então, nós vamos ter aqui esse momento, como eu disse, das características, né? Mais à frente, na próxima semana, nós vamos identificar quando uma imagem foi feita a partir do Renascimento e quando ela era do período medieval. Então, cores, o ambiente, aqui nessa imagem. Vamos lá, Isaac, você, para não dar confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo. Isaac, você dá para perceber que ambiente seria esse aqui? Tá no jardim? Não. O que você deduz aqui? Que está onde? Bom, é um banquete em algum lugar. Eu não sei que lugar é esse. Numa sala, né? Pode ser. Poderia ser, né? Então, por quê? Nós temos aqui a chamada perspectiva. Ano passado, lá no 6º ano, nós fizemos uma atividade na qual eu levei várias imagens, né? Tirei xerox de várias imagens separadas, e cada um fez uma atividade completando a imagem. Eu sei que vocês vão lembrar. Por exemplo, nós falamos de fenícios, hebreus, persas, e aí nos fenícios, tinha aquele bonequinho fazendo vidro no fogo. E aí eu pedi para vocês fazerem o quê? Completem a cena, onde é que ele está? Qual é o ambiente que ele está? Né? Então, tinha a parte da navegação, tinha o cestinho de Moisés, isso, né? Então, vocês completaram a cena, eu dei o foco principal e vocês fizeram o ambiente. Então, é isso. Nesse período, nós vamos ter a identificação de um local. Então, a mesa onde Jesus fez a última ceia, junto com os seus apóstolos, antes de ser condenado à morte. Né? A gente percebe, tem janelas ao fundo e ainda percebemos uma certa paisagem e tem algumas coisas colocadas na parede, que seja tecido pendurado como quadro, né? Aqui, a famosa Mona Lisa. A Mona Lisa já tem... Nós percebemos um ambiente, a gente pode dizer que aqui seria um rio, seria um ambiente da natureza, né? Só que a Mona Lisa, Leonardo da Vinci, ele faz a pintura da Mona Lisa num ambiente fechado, dentro de casa, né? E a gente tem aí até a história de que seriam 2 mulheres que ele pintou. Uma, ele começou a pintar, era a esposa de um comerciante, ele começou a pintar, como ele era comerciante, e ele viajava muito, então ele ficou um tempo na cidade, aí Leonardo da Vinci começou a fazer a pintura, ou apenas o esboço, né, o desenho da mulher, e eles tiveram que ir embora. E aí ele convidou outra mulher para continuar a pintura da Mona Lisa. Então, é uma das versões
do quadro da Mona Lisa, que ele seria 2 pessoas, né, que deu esse resultado, característica um pouco de cada uma das mulheres que ele pintou. E aí, para não ficar só o retrato dela no meio do nada, ele concluiu com uma paisagem aqui atrás. Então, isso é uma característica desse momento do Renascimento. Esse aqui também é muito bonita a imagem, né? É a Virgem do Rochedo, muito bonita também. Olha só, voltando aqui, ó. Aqui, Leonardo da Vinci vai fazer o quê? Vai fazer uma imagem ligada a um fato religioso, a última ceia de Jesus. Aqui não tem característica religiosa. Na Virgem do Rochedo, vamos ver, Maria Clara, você pode me dizer aqui o que nos lembra um fato religioso? Ai, tia, sei não. Sabe, olha para o quadro que você vê, olha aqui. O que é isso aqui? Cristianismo? Sim, mas que símbolo é esse aqui? Um anjo? Isso, um anjo. Então, a gente tem aqui, olha só, um azul mais forte, tem um amarelo, tem um azul aqui de uma água mais intensa, e tem a figura de um anjo, né? Aqui também um menino que parece, né? Estou dando o meu parecer, parece São João Batista, que anda sempre com uma cruz, né? Quando ele pequeno. E a mulher, a Madonna, as mulheres, vamos dizer, nas pinturas são chamadas de Madonas, mas que era uma palavra italiana se referindo a mulheres. Então, aqui a Madonna, né, com uma criança e um anjo, que poderia estar dando sentido de que essa mulher está protegendo esse menino, né? E o anjo está aqui ajudando ela na proteção da criança. Então, nós vamos ver essas cores mais vivas, característica do Renascimento. Depois, na próxima semana, eu vou botar imagens do período medieval e vocês vão ver a diferença. Então, por isso que eu estou mostrando a vocês esses pontos para vocês lembrarem, próxima semana, para ver a diferença. Então, as cores mais alegres. Ah, professora, não podia pintar assim? Não, a igreja dizia que as cores quentes, né, que vocês sabem aí, as cores quentes seria um atrativo para alegria, para a festa, e a igreja não gostava de nada disso. Terrível. Ainda aí, fechando aqui nosso último conteúdo, deixa eu ver, ainda falando de Leonardo da Vinci, ele não era só um pintor, ele também, gente, olha isso, ele vai desenhar uma criança, como ela ficava dentro da barriga da mãe. Ué, professora, ele foi ver, ele abriu alguma barriga para ver? Não, mas ao relato de algumas mulheres, né, quando grávida, ele ficava observando esses relatos e ele ia desenhando como essas crianças, né, poderiam ficar dentro da barriga da mãe. Então, ele também era um estudioso do corpo. Anatomista é aquilo que eu falei anteriormente. Anatomia, o estudo do corpo. Ele gostava muito de estudar o corpo. Tinha conhecimento. Também tinha conhecimento da engenharia. Olha só, uma máquina voadora é uma dos grandes inventos dele. Se vocês depois colocarem lá para pesquisarem na internet, vocês vão ver vários inventos, né? Tem um que é muito engraçado, que é um sapato que não afundava, né? Como se fosse 2 pranchas grandes que não afundasse na água, né? Então, tem várias criações
feitas em desenhos, tá? Ele não chegou a construir essas invenções, apenas ele fazia os desenhos de máquinas, vamos dizer até, que você não tinha a mínima ideia. No livro de vocês, tem aí a máquina voadora, tem a réplica de uma bicicleta, na página 297, tem também aqui um guincho, né? E tem um modelo mecânico de um tear. O tear é onde vai tecendo e fazendo os tecidos manuais, né? Quando é manualmente. Então, nós temos aí essas informações sobre Leonardo da Vinci, quer dizer, ele não foi simplesmente um pintor, ele tinha um grande conhecimento. E mais, esses nomes que eu citei, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles são pessoas simples, pobres, que com o passar do tempo, divulgação das suas obras, é que eles se tornaram famosos. Mas não se tornaram famosos porque eram ricos. Sabe quem é que vai, ajudar financeiramente os artistas? Os comerciantes. Os comerciantes é que vão, ajudar financeiramente os artistas. São chamados os mecenas. Nós vamos ver isso aí mais à frente. Bom, a nossa aula está batendo aqui na portinha, né? Olha só. Professora. Oi. Com licença. Sim. Fala. Professora. Pode falar. Alguma invenção que criou, a gente usa até hoje? Alguma invenção que o Leonardo da Vinci criou, a gente usa até hoje? Não, não tem em atividade hoje, mas ele lança as ideias para que depois, nos outros séculos, as pessoas comecem a melhorar as criações que ele fez. Por exemplo, o avião, né? Aí com o Santos Dumont, aí tivemos vários outros infláveis, voadores. Isso vai... ele dá início, nesse período, a essas ideias, que pode-se fazer uma máquina para voar, entendeu? Então, ele lança as ideias, e nos outros séculos, as pessoas vão, baseada no que ele fez, aprimorando e criando novos mecanismos para voar, ok? Licença, professora. Tá, olha obrigada. só, peraí um instantinho só. Página 298, 299. Tá? Como eu já tinha passado, tem algumas pessoas que já têm feito. Quem não fez, faça aí. Somente essas 2 páginas. Foi o resultado daquilo que nós falamos. Tem a questão 4 aí, é bem legal. Eu quero ver a invenção de vocês desenhada aí, hein? Eu quero ver, hein? Na próxima aula. Eu já fiz já, professora. 298 e 299, tá? Para a próxima aula. Então, gente, foi muito bom, né? Conseguimos aí trabalharmos aí, pelo menos, com esse contato aí online. Espero que tenha sido bem melhor, né? A gente pode interagir, eu posso ver vocês, que é uma coisa muito legal, porque por mais que uma turma, às vezes, seja falante ou que tenha problemas, eu gosto de estar com vocês, né? Eu nunca fiz cara feia para entrar professora, na sala de Miguel aula, né? Oi? Professor. Fala. Miguel tá querendo falar com você, Miguel. Fala, Miguel. Ô, tia Claudete, os desenhos dele, ele faz um desenho bem confeccionado. Sim, era bem, ele estudava bastante como fazer as engrenagens, como planejar, por isso que ele era muito inteligente. Então, ele tinha conhecimento de várias áreas, né, do corpo, da engenharia. Então, gente, fica aí. Esse é 2 páginas do dever, e agora, para a gente fechar rapidamente aí a presença, tá? Então, vamos lá. Ana Carolina de Souza, Ana Clara, escuta para ver se eu chamei o nome, para aí. Ana Gabriela. Estou aqui.
Carlos, Daniel, Eduardo, Emanuel, Presente. Isabela, Isaac, Estão me gravando, tia. Estão me gravando. Caio, Leonardo, Passou eu, Clara, Miguel. Júlia gravando, hein? Peraí, gente. É só quem eu não falar. Júlia tá me gravando. Vitória, Júlia tá me gravando, hein? Pedro e Angelina. Claudete, uma pergunta. Você falou Eu não meu consegui nome nem porque ouvir eu a tinha Camila, saído não, da não. aula. Ó, aqui, ó. Cadê? Professor, eu não consegui nem ouvir tu me Claudete, chamando. faltou o Pô. Brian. Júlia tá me chamando. Júlia tá me gravando, hein? Falou o Brian. Aqui, ó. Professora, vocês, ele ó. Eu não era ouvi nem você me católico? chamando. Pra nem você. Ele era católico, professora? Júlia tá me gravando. Claudete, Cadê você o chamou a Ana Clara, que sou eu, no caso? Ana Clara, já coloquei sim. Chamou não João vou Vitor? esquecer, Que não. tinha saído da aula. Ó, Daniel tá aí. Professora, Pode sair da sala, tia? até Pode sair? professora, terça que vem. ele era tá? católico? Beleza. Beijo, Não é pra Pedro. sair não, Vamos a ver próxima vai aqui. entrar. Gente, agora vai vir. E aí, pessoal?